No episódio anterior, depois de 3 dias ignorando minhas ligações, viajei milhares de quilômetros acreditando que meus filhos estavam em perigo. Mas encontrei uma festa de noivado e ouvi as palavras que destruíram meu coração. Nós não precisamos mais de você. Pare de nos ligar. Naquele dia, fui embora sem discutir. Na manhã seguinte, retirei meu nome da garantia do apartamento. Cancelei todo o apoio financeiro e deixei que eles enfrentassem a vida sozinhos. Em poucas semanas, perderam o apartamento, os negócios começaram a desmoronar e tudo aquilo que construíram com a minha ajuda desapareceu. Agora, sem dinheiro, sem saída e sem orgulho, eles voltaram para a minha porta. Mas ainda não faziam ideia que o verdadeiro julgamento das suas escolhas estava apenas começando. Fiquei alguns segundos olhando para o envelope. Meu nome estava escrito à mão. Abaixo, o nome do escritório de advocacia. Reconheci imediatamente. Era o mesmo escritório que, anos atrás, eu mesmo havia indicado ao Harry quando ele começou a trabalhar. Ironias da vida, eu tinha aberto aquela porta para ele. Agora, era por aquela mesma porta que chegava uma carta contra mim. Helena permaneceu em silêncio. Ela conhecia meu olhar. Sabia que eu estava me preparando para ler algo que talvez mudasse nossa família para sempre. Abri o envelope com cuidado. Dentro havia apenas 3 folhas. Li a primeira linha. Depois a segunda. Meu coração ficou pesado. Não era um processo, nem uma ameaça. Era uma notificação extrajudicial. Harry exigia que eu entregasse todos os documentos relacionados a um investimento que fiz anos antes em seu nome. Segundo a carta, aquele dinheiro era um adiantamento de herança. Respirei fundo, quase sorri. Herança. Eu ainda estava vivo. Continuei lendo. No final, uma frase chamou minha atenção. Na ausência de colaboração, adotaremos as medidas cabíveis. Dobrei lentamente as folhas. Coloquei tudo de volta no envelope. Helena me olhava em silêncio. O que eles querem? Respondi com calma. Eles não querem conversar, querem pressionar. Ela baixou a cabeça. Por alguns segundos, nenhum de nós disse uma palavra. Então ela falou baixinho. Você vai responder? Olhei pela janela. As árvores balançavam com o vento. Tudo parecia seguir normalmente, menos a nossa vida. Sim, mas não hoje. Hoje, eu vou responder como pai, não como empresário. Na manhã seguinte, entrei no escritório do Ricardo. Ele já estava com a carta sobre a mesa. Nem precisei entregar. Eu imaginava que isso iria acontecer. Sentei na cadeira. Eles têm alguma chance? Ricardo balançou a cabeça. Não, legalmente. Essa carta não obriga o senhor a fazer absolutamente nada. Ela foi enviada para causar medo, não para vencer uma disputa. Pela primeira vez em semanas, senti um pequeno alívio. Mas Ricardo continuou. O problema não é a carta. É o que ela mostra. Olhei para ele. O que ela mostra? Ele respondeu sem hesitar. Que seus filhos ainda acreditam que o Senhor vai ceder, como sempre fez. Essas palavras ficaram na minha cabeça. Durante anos. Toda vez que eles pressionavam, eu recuava. Toda vez que eles erravam, eu resolvia. Talvez, sem perceber, eu tivesse ensinado que bastava insistir e eu acabaria dizendo sim. Ricardo fechou a pasta. Depois me perguntou: Eduardo, qual é a única coisa que seus filhos nunca enfrentaram? Pensei por alguns segundos, e então respondi: as consequências. Ele sorriu discretamente. Exatamente. Quando saí do escritório, meu celular vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Abri. Havia apenas uma foto. Harry, Carolina e Helena. Era uma fotografia antiga. No verso, uma frase escrita à mão. Ainda existe uma última chance de salvar esta família. Olhei para a mensagem por alguns segundos, mas algo me chamou a atenção. Aquela foto tinha sido tirada dentro da minha própria casa. Nos fundos da imagem havia um detalhe, uma pessoa, alguém que não deveria estar ali. Meu coração acelerou, porque pela primeira vez percebi que havia outra pessoa influenciando meus filhos desde o início, e eu ainda não fazia ideia de quem era. Fiquei olhando para aquela fotografia durante vários minutos. Era uma imagem antiga. Natal, nossa sala. Helena sorrindo. Carolina ainda adolescente. Harry sentado ao meu lado. Tudo parecia perfeito. Mas, quando aproximei a foto dos meus olhos,
Percebi um detalhe. No canto da estante, havia um envelope branco. Reconheci imediatamente. Era o mesmo envelope onde eu guardava todos os documentos importantes da família. Naquele instante, uma lembrança voltou à minha mente. 2 anos antes, Harry havia me perguntado onde eu guardava os contratos da empresa. Na época, achei que fosse apenas curiosidade. Hoje, percebi que ele sempre soube exatamente quanto eu fazia por eles. E talvez esse tivesse sido o começo do problema. Cheguei em casa perto das 7 da noite. Helena estava preparando o jantar. Ela percebeu que eu parecia distante. O que aconteceu? Sentei à mesa. Mostrei a fotografia. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois disse algo que nunca tinha dito antes. Eduardo, nós passamos anos protegendo nossos filhos, mas esquecemos de ensinar uma palavra. Uau! Ela respondeu sem hesitar. Limites. Abaixei a cabeça, porque pela primeira vez eu concordava completamente. Na manhã seguinte, recebi outra ligação. Era Ricardo. Eduardo, acabei de receber uma resposta do advogado do Harry. Franzi a testa. O que eles querem agora? Ricardo respirou fundo. Eles não querem dinheiro. Eles querem que o senhor volte a ser fiador. Fiquei em silêncio. Era exatamente o que eu imaginava. Depois de tudo, ainda acreditavam que bastava pressionar. Ricardo continuou. Eles disseram que, se o senhor assinar novamente, tudo poderá voltar ao normal. Olhei pela janela do escritório. O céu estava cinzento. Sorri pela primeira vez em muitos dias. Não por felicidade, mas porque finalmente compreendi uma coisa. Eles não sentiam falta de mim. Sentiam falta da segurança que eu representava. Respirei fundo. Ricardo, anote exatamente estas palavras. Ele pegou a caneta. Estou ouvindo? Falei devagar, sem levantar a voz. Eu sempre estarei disposto a reconstruir minha família. Fiz uma pausa. Depois continuei. Mas nunca mais aceitarei sustentar escolhas feitas por pessoas que dizem não, precisar de mim. Ricardo permaneceu em silêncio. Depois respondeu apenas. Essa foi a decisão mais difícil da sua vida, mas também a mais correta. Desliguei. Pela primeira vez, não senti vontade de ligar para meus filhos, nem de explicar, nem de convencer. Algumas pessoas só entendem o valor de uma ponte depois que ela deixa de existir. Naquela noite, enquanto fechava a porta de casa, ouvi a campainha tocar. Olhei para a Helena. Ela também ouviu. Fui até a porta. Respirei fundo. Quando abri, vi 2 pessoas paradas na varanda. Harry e Carolina. Mas havia uma diferença. Pela primeira vez, nenhum dos 2 parecia bravo. Eles pareciam assustados. Harry deu um passo à frente. Abaixou a cabeça. E disse apenas uma frase. Pai, será que ainda existe uma chance de você nos ouvir? Antes que eu pudesse responder, Helena apertou suavemente meu braço. Ela olhou para mim e sussurrou. Eduardo, antes de abrir seu coração de novo, faça apenas uma pergunta. Olhei novamente para os meus filhos e percebi que a resposta deles decidiria se aquela família ainda tinha salvação ou se aquela seria a última vez que eu os veria. Fiquei parado na porta. Harry e Carolina estavam na minha frente. Pela primeira vez, nenhum dos 2 parecia seguro de si. Nenhum dos 2 levantava os olhos. Helena apertou minha mão. Bem baixinho ela sussurrou. Não responda com o coração. Responda com a verdade. Respirei fundo. Olhei para os 2. E fiz apenas uma pergunta. Se eu ainda fosse apenas um motorista, morando numa casa simples, sem dinheiro, sem empresa, vocês estariam aqui hoje? O silêncio caiu sobre a varanda. Harry abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Carolina olhou para o chão. O vento balançava as árvores, mas ninguém se mexia. Esperei 1 minuto inteiro, até que Carolina começou a chorar. Pai, eu não sei. Aquelas 3 palavras machucaram mais do que qualquer mentira. Porque pela primeira vez, ela escolheu não mentir. Harry finalmente levantou a cabeça. Pai, nós erramos, mas o Senhor também sempre resolveu tudo. A gente nunca aprendeu a viver sozinho. Olhei diretamente para ele. Então por que me disseram que não precisavam mais de mim? Ele fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair. Porque eu queria provar para todo mundo que conseguia viver sem a sua ajuda. Mas, quando o Senhor realmente foi embora, eu descobri que nunca tinha aprendido a caminhar sozinho. Ninguém respondeu. Nem eu, nem Helena. Porque aquela resposta
Não apagava a dor, mas explicava muita coisa. Helena deu um passo à frente. Durante semanas, ela sonhou em abraçar os filhos novamente, mas não abraçou. Apenas perguntou: "Vocês vieram pedir perdão ou vieram pedir ajuda?" Harry ficou imóvel. Carolina voltou a baixar a cabeça. Foi ela quem respondeu, com a voz quase sumindo: "Os dois." Helena fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Ela respirou fundo. "Obrigada por finalmente dizerem a verdade." Convidei os dois para entrar. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque uma conversa sempre é melhor do que uma porta fechada. Sentamos na mesma sala, onde anos antes comemorávamos aniversários. Agora, ninguém tocava no café. Ninguém sorria. Harry respirou fundo. "Pai, eu perdi o apartamento. Perdi o negócio. Perdi amigos. E a mulher com quem eu ia me casar foi embora. Não porque o senhor tirou seu nome da garantia, mas porque ela disse que não conseguia construir uma família com alguém que culpava todo mundo, menos a si mesmo." Olhei para ele. Pela primeira vez, vi meu filho, não o homem orgulhoso, não o garoto mimado. Apenas meu filho, que finalmente começava a enfrentar as consequências das próprias escolhas. Carolina pegou minha mão. "Pai." Eu passei semanas tentando escrever uma mensagem. Apagava, escrevia de novo, porque eu tinha vergonha. Vergonha de olhar para o homem, que nunca deixou faltar nada, e dizer que eu tinha jogado tudo fora. As lágrimas dela caíram sobre minha mão. Helena não conseguiu mais se controlar. Abraçou a filha. As duas choraram em silêncio. Harry olhava aquela cena, sem coragem de se aproximar. Eu me levantei, fui até a janela, olhei para o jardim. Depois falei sem virar o rosto. O perdão é um presente, mas confiança é uma construção. Vocês perderam a minha confiança, e ela não volta em uma noite. Ela volta com atitudes, não com palavras. Harry enxugou o rosto, assentiu lentamente. Eu entendo. E, pela primeira vez em muitos anos, eu realmente acredito que ele entendia. Quando a conversa parecia terminar, a campainha tocou novamente. Todos olharam para a porta. Abri, do lado de fora. Havia um oficial de justiça. Ele perguntou: "O senhor Eduardo Menezes?" Sim. Ele entregou um envelope. "O senhor foi oficialmente convocado para comparecer ao tribunal na próxima segunda-feira." Olhei para Harry. O rosto dele ficou completamente branco. Ele sussurrou: "Pai." Eu juro, isso não fui eu. O envelope ainda estava nas minhas mãos. Olhei para o oficial de justiça. Depois, para Harry. O rosto dele tinha perdido completamente a cor. Respirei fundo. E você realmente não sabe do que se trata?" Harry respondeu sem pensar: "Não, pai. Eu juro, nunca vi esse documento." O oficial confirmou minha identidade. Pediu minha assinatura. Virou as costas. E foi embora. A rua voltou ao silêncio. Mas dentro daquela casa, nada voltaria a ser silencioso. Fechei a porta lentamente. Coloquei o envelope sobre a mesa. Ninguém teve coragem de abri-lo. Foi Helena quem quebrou o silêncio. "Abre, seja o que for. Vamos enfrentar juntos." Respirei fundo. Rasguei o envelope. Li a primeira página, depois a segunda. Meu advogado havia sido chamado para representar a empresa em uma audiência relacionada a um antigo contrato comercial. Meu nome aparecia apenas como testemunha. Nada tinha relação com Harry, nem com Carolina. Olhei para os dois. Eles soltaram o ar ao mesmo tempo. Harry passou as mãos pelo rosto. Achei que fosse alguma coisa que eu tivesse feito. Olhei para ele. Viu como é viver esperando que qualquer problema bata à sua porta? Ele baixou a cabeça. Não respondeu, porque sabia que durante semanas, quem viveu assim fui eu. Esperando uma ligação, imaginando acidentes, pensando no pior. Agora, era ele quem conhecia esse sentimento. E pela primeira vez, ele entendia a dor que causou. Na manhã da audiência, Harry insistiu em me acompanhar. Durante todo o caminho, nenhum de nós falou. Quando estacionamos, ele finalmente quebrou o silêncio. "Pai, posso fazer uma pergunta?" Assente. "O senhor já pensou em desistir da gente?" Olhei pela janela do carro. Sorri com tristeza. Todos os dias eu pensei em desistir da dor. Nunca de vocês. Porque um pai pode perder a confiança, pode perder o sono, pode perder dinheiro,
mas nunca deixa de ser pai. Harry virou o rosto. Tentava esconder as lágrimas. A audiência terminou antes do almoço. Era apenas uma formalidade. Quando saímos do tribunal, Harry caminhava alguns passos atrás de mim. De repente, ele acelerou o passo, parou na minha frente e, diante de dezenas de pessoas, fez algo que eu jamais imaginei. Ele tirou as chaves do carro, a carteira, o relógio e colocou tudo nas minhas mãos. Pai, passei anos achando que essas coisas provavam que eu era um homem. Hoje eu entendi que um homem de verdade assume as consequências dos próprios erros. Eu não quero mais viver escondido atrás do seu nome, nem do seu dinheiro. Quero reconstruir minha vida, do jeito certo, mesmo que eu tenha que começar do zero. Olhei para Helena. Ela chorava em silêncio. Aproximei-me de Harry, fechei a mão dele sobre as chaves e falei calmamente. Eu não quero seus bens. Quero apenas uma coisa. Ele levantou os olhos. Qual? Sorri pela primeira vez em muito tempo. Que o próximo orgulho que você me der não venha do que você conquistou. Venha da pessoa que você decidiu se tornar. Harry me abraçou. Não era um abraço perfeito. Não apagava o passado, mas era verdadeiro. E às vezes, a verdade é o primeiro passo para reconstruir uma família. Naquela noite, quando todos já tinham ido embora, Helena entrou no escritório com uma velha caixa de madeira. Ela sorriu e disse: Eduardo, está na hora de abrir isso. Olhei para a caixa. Fazia quase 30 anos que ela permanecia fechada. Dentro dela havia uma carta, escrita pelo meu próprio pai, poucos dias antes de morrer. Uma carta que eu nunca tive coragem de ler. A caixa de madeira estava sobre a mesa. Passei os dedos lentamente sobre a tampa. Ela estava coberta por pequenas marcas do tempo. Helena sentou ao meu lado, sem dizer uma palavra. Apenas segurou minha mão. Respirei fundo. Abri a caixa. Lá dentro havia apenas uma fotografia antiga. Meu pai, usando um macacão de operário, sorrindo. Ao lado dela, um envelope amarelado, ainda lacrado. 30 anos. 30 anos sem coragem de abrir aquela carta. Na época, achei que estava protegendo meu coração. Hoje, percebi que apenas carregava uma dor que nunca tinha enfrentado. Abri o envelope com cuidado. O papel já estava frágil. Comecei a ler. Meu filho Eduardo. As lágrimas surgiram antes mesmo da segunda linha. Continuei. Se esta carta chegou até você, significa que eu não consegui voltar para casa. Minha respiração ficou pesada. Helena apertou minha mão. Continuei lendo. A única coisa que me assusta não é morrer. É que você cresça acreditando que eu fui embora porque deixei de amar você. Fechei os olhos. Durante toda a minha vida, eu carreguei exatamente esse pensamento. Continuei. Nunca deixe que a dor transforme seu amor em prisão. Proteja seus filhos, mas ensine-os a caminhar sem depender de você. Parei de ler. Olhei para Helena. Nenhum de nós conseguiu falar. Era como se meu pai, décadas depois, tivesse acabado de explicar o maior erro da minha vida. Eu os protegi, mas nunca os preparei. Na manhã seguinte, Harry apareceu cedo, desta vez, sem pedir nada. Encontrou-me no jardim. Eu ainda segurava a carta. Ele percebeu. É do meu avô? Assente. Entreguei a carta em silêncio. Ele leu cada linha lentamente. Quando terminou, as lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pai, agora eu entendo. Olhei para ele. O quê? Ele respirou fundo. O senhor passou a vida inteira tentando ser o pai que nunca teve. Mas eu nunca percebi o quanto isso custou. Ficamos alguns segundos em silêncio. Depois ele disse algo que eu jamais esquecerei. Eu não quero que meu futuro filho tenha medo de errar comigo. Quero que ele aprenda a ser forte, como o senhor tentou me ensinar, mesmo quando eu não quis aprender. Naquele momento, pela primeira vez, não vi um homem derrotado. Vi um filho amadurecendo. Carolina saiu para o jardim. Sentou-se ao nosso lado. Sorriu entre lágrimas. Acho que ainda temos muito para reconstruir. Sorri de volta. Temos, mas reconstruir é muito mais bonito do que fingir que nunca houve rachaduras. Helena apareceu na porta, chamando todos para o café da manhã. Fazia muito tempo que aquela casa não parecia um lar. Naquele dia, ela voltou a aparecer. Muitas pessoas acreditam que esta história é sobre dinheiro. Nunca foi. Também não foi sobre um apartamento, nem sobre uma assinatura.
Foi sobre algo muito mais valioso. O amor de um pai só permanece forte quando caminha ao lado do respeito, porque ajudar alguém não significa carregar essa pessoa para sempre. Às vezes, o maior ato de amor é dar um passo para trás, para que o outro finalmente aprenda a caminhar sozinho.